Essa eu escolhi bem, né? Calma, calma, ainda não está na hora de abrir uma cerveja. Espera. Depois da prova vocês podem tomar uma. Olá pessoal, bem-vindos de volta à disciplina de Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Hoje falaremos sobre a conservação de carnes. Falaremos aí da conservação de carnes e outros alimentos através dos seus métodos físicos. Vamos lembrar que conservar a carne é um desafio que o ser humano tem desde que o ser humano evoluiu. Nós caçamos o nosso alimento, mas nós não tínhamos como guardar, como conservar. E nós temos algumas histórias aí, né, de que através do desenvolvimento do fogo, nós conseguimos começar a secar, dessecar a carne, e esse dessecamento da carne nos fez conservar a carne. E obviamente nós já conversamos que o consumo de carnes, de carne cozida, nos favoreceu a absorção de nutrientes, de aminoácidos essenciais que ajudaram o desenvolvimento do encéfalo. Depois aí, ao longo do tempo, nós também aprendemos que algumas bactérias podem nos ser úteis, principalmente aí para conservação através da fermentação, o leite, por exemplo, a formação do iogurte, lembra do iogurte? E nós temos várias outras formas de conservação aí através de modificações em pH, tratamento térmico, até que nós chegamos no advento da geladeira, que nos foi benéfico demais, e temos aí, portanto, os métodos mais fáceis de conservação de carnes hoje, que é o resfriamento e o congelamento de carne. Simples, fácil, barato e presente na casa de todo mundo. Então vamos lá. Esses métodos físicos que nós falamos, né, todos eles visam conservar a carne, mas a ideia principal é que eles devem manter as características sensoriais da carne. Quando eu falo características sensoriais, eu estou falando de cor, estou falando de odor, eu estou falando de sabor, isso tudo deve ser mantido. Não necessariamente todos os métodos vão manter este padrão, essas características sensoriais. Por exemplo, uma carne congelada, ela pode ficar aí mais escura, ou ela pode depois do descongelamento ficar mais esbranquiçada. Uma carne cozida, né, enlatada, ela muda de coloração, ela vai ficar mais amarronzada pela formação da metamioglobina, lembram disso? Vai cair na prova. Então o nosso objetivo, de maneira geral, é conservar a carne. Lembrando que a carne estraga através de processos autolíticos naturais, oxidativos naturais ou microbiológicos. A nossa ideia é evitar que bactérias se multipliquem ali, que a autólise natural se estabeleça e aconteça, e que haja oxidação. Então a ideia é prolongar o tempo de prateleira, evitando ao máximo possível a perda de características sensoriais. Então nós temos métodos físicos, que é o que falaremos hoje, mas também temos métodos químicos, que na verdade nós adicionamos alguma coisa para quimicamente manter o alimento conservado, e temos também os biológicos aí, né, o fermentativo, por exemplo. Sobre os métodos físicos, nós precisamos ter noção de conceitos de física. Por exemplo, a troca de calor. Como é que uma carne ela se resfria? Ela se resfria perdendo calor para o ambiente. Mas como? Nós temos aí métodos de condução, onde eu encosto na estrutura e meu corpo conduz calor para a estrutura seguinte. A convecção é quando uma substância bate no meu corpo e sai, ela rouba calor e vai fora. É como se fosse uma condução, mas de uma substância mais amorfa, pensando aí no ar, por exemplo. E nós temos também aí a radiação, não como um método de troca de calor ou de aquecimento, né, onde raios de sol, por exemplo, podem esquentar um determinado alimento. Então nós temos que entender que esses métodos físicos, eles trabalham através de troca de calor. Mas além da troca de calor, né, esse calor e frio aqui, eu tenho outros métodos físicos que podem conservar o alimento. A retirada de oxigênio, por exemplo, embalar a carne a vácuo. Eu evito a oxidação do alimento. Então eu evito uma daquelas 3 partes
da degradação do alimento. Lembra? Ó, autolítica, que é a própria célula se desfazendo, oxidação, oxidativa ou fermentativa. Tá? Então a adição de conservantes, sal e açúcar para modificar o pH ou para modificar, para atuar como um bactericida, a adição de gases diferentes aqui que vão evitar a ação microbiana, a irradiação, agora sim falando aí de raios gama, também podem ser utilizados, e a desidratação. Todos esses aí são métodos físicos de conservação de alimentos. Principal aqui pra gente, nós estamos falando de carne. A carne ela é conservada pra gente na geladeira ou no congelador. Então nós falaremos disso, de refrigeração e de congelação, ultracongelação só uma pincelada, e também o calor, nós já vimos a pasteurização e vimos a esterilização comercial. Hoje veremos carnes enlatadas. Então vamos lá, a refrigeração ela retarda, né? Ela inibe o crescimento microbiano, mas ela não elimina micro-organismos. Mas ela é importante e muito utilizada aí na conservação de alimentos. Por exemplo, um leite resfriado, né? A temperatura de geladeira de 2 a 8 graus, pode ficar aí de 2 a 3 dias, bom para o consumo, até mais, até uma semana, tá? Carne fresca de 4 a 5 dias, até 6, 7 dias, dependendo da quantidade de bactérias iniciais que ela tinha ali. Então aqui eu tenho um esqueminha para vocês olharem, falando aí a temperatura máxima que o alimento pode chegar durante o transporte, para que depois ele possa ser resfriado de maneira correta. Então vamos lá. Conceito de refrigeração. A ideia é retardar as alterações autolíticas que a carne vai ter, diminuir ou evitar a multiplicação bacteriana e evitar ações enzimáticas, parar ações enzimáticas. A refrigeração, que eu falei de 2 a 8, temperatura de geladeira, na normativa nós falamos aí de menos 1 a 10 graus Celsius, porque tem uma variaçãozinha na temperatura da geladeira naturalmente. Para a congelação, eu vou aí a menor que menos 1, tá? Para a liofilização, a diferença é que a carne ela é descongelada e depois ela é congelada e depois ela é desidratada sem passar pelo processo líquido. Então ela é congelada e depois ela é sublimada. E eu tenho a ultracongelação, que é a menos 80 graus Celsius. Então aqui vamos de novo. Refrigeração menos 1 a 10, congelação de menos 10 a menos 45, normal aqui pra gente, nosso refrigerador menos 18, mas fica aí menos 20, menos 30 graus pode chegar. O método usual de refrigeração, tá? Ele mantém aí a carne de 0 a 4 graus Celsius por 24 horas. Então a carne demora para atingir essa temperatura de 0 a 4 graus Celsius. É aquela história, pega a carcaça e põe ela numa câmara fria. É uma câmara fria usual, então ela é relativamente lenta. Então a carcaça demora para começar a resfriar. Isso tudo depende do tamanho da carcaça, da quantidade de gordura que essa carcaça tem. Lembra que a gordura é um isolante. Então, nesse caso aqui do método usual, que você simplesmente põe numa câmara fria, o bovino demora 1 dia para chegar a 10 graus e 42 dias para chegar de 0 a 4 graus. Então, uma congelação, tá vendo que é lenta? E nesse caso aqui, tudo que congela, esfria, perde peso, perde tamanho. Então, olha só, aqui vai perder de 2 a 2,5% de peso na carcaça. Se eu resfriar rapidamente, que eu ponho numa câmara fria uma temperatura um pouquinho mais baixa, eu jogo a umidade relativa um pouquinho mais alta para promover a troca de calor, e eu ponho um ventiladorzinho ali para trocar ar, para favorecer o processo de convecção, eu já consigo levar a carcaça bovina em 1 dia para menos de 4 graus Celsius. E a perda de peso também diminui de 2,5 para 1,8. E eu tenho um método super rápido, onde eu ponho uma antecâmara e depois uma câmara fria. Na antecâmara eu deixo aí a temperatura de menos 5 a menos 8 graus Celsius e depois na câmara a 0 graus Celsius, os dois aí com umidade relativa controlada, um pouquinho mais alta a umidade e ventilação, certo? E eu consigo chegar à temperatura de 0 a 4 graus Celsius em até 18 horas, certo? Ou até 12 horas, desculpa. E a perda de peso aí de 1,3 a 1,4%. Viram que isso é interessante? Que se eu resfriar a carcaça mais rapidamente, eu consigo perder menos peso de carcaça? Isso cai na prova. E eu tenho um método super rápido utilizado para aves, que é o pré-chiller e o chiller, né?
que vocês já estão cansados de saber, que eu passo a carcaça numa água fria, depois passo em outra água e eu chego com ela aí a menos 5 graus Celsius, menos que 5 graus Celsius rapidamente. Então a velocidade de refrigeração ela vai depender de várias coisas, do calor específico da carcaça, do tamanho da carcaça, do peso, da temperatura que a câmara fria está e da velocidade de circulação de ar ali dentro. Isso é importante, beleza? Além dessa perda de peso que o frio promove, pode acontecer aí rancidez oxidativa, porque suínos e aves principalmente ele tem a maior quantidade de ácidos graxos insaturados, né? E eles se oxidam rapidamente. Então, se você não resfriar, não congelar a carcaça rapidamente, né? Eu posso ter aí a formação de compostos, tá? De radicais livres que dão um sabor estranho, um odor estranho à carcaça do peixe. Então, lembra aí que carcaça de peixe ela tem que ser congelada rapidamente, né? Resfriada e congelada rapidamente. E qualquer alteração na velocidade ou na variação, você vai ter um cheiro estranho no peixe. É a verdade, né? E por quê? Porque eu tenho vários ácidos, né? Que são formados aí, formando ácidos graxos livres. Então esse ranço não é o que a gente tem da pessoa, né? Aquela raiva que a gente tem do dia da pessoa andar ou falar. No caso aqui, é uma alteração pra gente aí no odor, no sabor. Além disso, eu tenho alterações microbianas que podem acontecer quando há falhas e danos no processo de refrigeração ou de congelamento. Isso tudo aí vai depender da carga microbiana inicial, tá? Vai depender aí do processo que foi obtida essa carne. Então, se eu tenho aí uma carne que ela foi muito contaminada, que a temperatura da câmara fria favorecia o crescimento microbiano, eu vou ter alterações microbianas, o tipo de produto armazenado. A própria maturação da carne, ela vai favorecer aí a características agradáveis ou desagradáveis, mas eu preciso que essa carne esteja em refrigeração, porque se ela não estiver em refrigeração eu vou ter alterações autolíticas ali, enzimáticas, que não vão ser benéficas, elas vão gerar um odor desagradável. A coloração da carne modifica quando eu preciso resfriar essa carne. Repara aqui, ó, que ao longo do tempo a carne vai escurecendo, tá? Ou ela vai, nesse caso aqui, ela vai escurecendo e perdendo peso, estão vendo? E é importante que a carne ela absorve odores e sabores, principalmente carne de peixe, tá, pessoal? Carne de frango e carne de peixe, mas carne de peixe mais ainda. Então, se você está conservando a sua carcaça, por exemplo, na câmara fria ali, um pessoal pegou cloro e resolveu colocar ali dentro para armazenar o cloro dentro da câmara fria que está com carne. Vai dar errado, ela vai absorver aquele odor do cloro. O efeito negativo do frio é o encurtamento pelo frio, nós chamamos de cold shortening, que na verdade aí eu tenho baixas temperaturas inativando a bomba de cálcio, aumentando a permeabilidade das membranas aí do tecido sarcoplasmático. Então, na verdade, eu promovo a contração muscular. No que eu promovo essa contração muscular, tá? Leva a uma contração muscular, esse músculo contrai, ele diminui de tamanho. Então, eu tenho um encurtamento pelo frio. Então, aí agora vocês sabem que o frio realmente encurta as coisas. Lembrando que não é músculo, então não deveria encurtar. Para evitar isso, eu posso fazer uma estimulação elétrica. Essa estimulação elétrica, ela gasta essa reserva de cálcio, então ela evita o encurtamento pelo frio. Legal, né? Basicamente dá choque na carcaça. A carcaça vai tomando choque, gasta todo o cálcio que tem nela. Gastando o cálcio, eu não tenho encurtamento pelo frio. Além de tudo, eu promovo a maciez da carne. Legal, né? Então aqui eu tenho aí efeitos da estimulação elétrica. Aqui uma coisa boa, a estimulação elétrica, ela também reduz o pH relativamente mais rápido, evitando a carne DFD, mas ainda evitando carne PSE, então ela estimula relativamente num grau facilitado para a gente. Então isso é o resfriamento. O que vocês precisam saber do resfriamento? Que é como colocar a carne na geladeira, que a carne, quando ela está sendo resfriada, é importante para manter aí características sensoriais, evitar o crescimento bacteriano, evitar enzimas autolíticas. Porém ela traz alguns probleminhas, escurece a carne, ela deixa, ela pode encurtar o tecido pelo frio, isso é um probleminha, mas
tá tudo certo. Além disso, eu tenho o congelamento. O congelamento nada mais é do que congelar a carne, né? Entre menos 18 aí, menos 30 graus Celsius. Com isso eu consigo um tempo de conservação muito maior. Se eu tinha carne por uma semana, agora eu posso ter aí por até 12 meses, tá? Varia muito o método de ser feito, porque eu tenho aí congeladores normais, eu tenho congeladores de ultra congelação. Basicamente o que eu tenho de vantagens é que eu não adiciono nada, nem removo nada, e eu preservo por muito mais tempo porque eu paro a atividade enzimática, eu paro a atividade. Porém, eu não paro a atividade microbiana, eu até paro, mas algumas bactérias conseguem sobreviver, né? Principalmente aí algumas leveduras. Basicamente essa congelação, eu tenho dois métodos, um mais lento, 0,50 graus por segundo, que está caindo, e o mais rápido, meio grau por segundo. A ideia aqui é que eu tenha um congelamento mais rápido, porque eu tenho uma menor formação de cristais de gelo, certo? Então, o congelamento mais lento, com o ar aí parado, não tem circulação de ar, é o nosso congelador normal. Repara que aqui demora para cair a temperatura, certo? Então, ele é menos eficiente, um pouco mais lento. Eu tenho congelamento em placas, muito utilizado para hambúrgueres, que eu ponho o hambúrguer na placa, congela a placa, isso passa para o hambúrguer e congela o hambúrguer. Eu tenho túneis de ar que vão congelando, eu posso imergir, no caso de aves aí, né, e congelar a carcaça. Eu tenho a congelação criogênica, que é feita através de nitrogênio ou outras substâncias. E qual é o problema de congelar? É formar cristais de gelo. Esses cristais de gelo lesionam a carne e na hora de descongelar elas perdem o suco dela, elas perdem a suculência. Então a congelação lenta ela forma cristais grandes de gelo. Já a congelação rápida ela forma cristais menores de gelo. Então olha só, se eu congelar lentamente, né, eu tenho um ponto de cristalização muito amplo. Se eu congelar rapidamente, nem ponto de cristalização eu tenho. Então olha só, se eu congelar rapidamente, né, um congelamento mais rápido, forma cristais menores que lesionam menos a célula e a carne perde menos aquela suculência dela. Mas claro, ainda é possível haver contaminação bacteriana mesmo em carne congeladas, porque micróbios não têm medo de nada. Então o que acontece? Algumas bactérias eu consigo parar, mas por exemplo, leveduras podem crescer até menos 10 graus Celsius. O que quer dizer isso? Que o congelamento da carne não é infinito. Você não pode congelar a carne e manter ela ali, estou falando de congelador, e manter por 10 anos. Essa carne ela vai estragar mesmo estando congelada. Tá? Porque ela não elimina bactérias, principalmente algumas bactérias patogênicas podem estar presentes por um período relativamente longo. Por exemplo, vírus da fitosa, ele fica na carne aí, ó, por até 76 dias. E só para vocês saberem, a fitosa é uma zoonose, beleza? Mas o congelamento também atua como uma ferramenta boa, porque, mas ele não mata todas as bactérias, não sei o que lá, mas ele mata a maioria, ou ele evita o crescimento da maioria, o que é uma coisa boa. E no caso aqui, por exemplo, para infestações parasitárias, você congelar a carcaça, resfriar ela aí de menos 10, de menos 7 a menos 10 por 4 dias, vai matar cisticercos. Nos bovinos aí por 3 semanas mata cisticercos, isso é uma coisa boa. O problema é que se eu congelar essa carne, eu falei que congelamento rápido é importante, né? Porque forma menos cristais de gelo. E porque perde menos, vamos pensar no resfriamento também, perde menos perda de carcaça, né? Tem uma menor perda de carcaça. Porém, se eu congelar essa carcaça muito antes da formação do rigor mortis, pode acontecer do rigor mortis formar após o descongelamento. E esse rigor após o descongelamento, ele encurta muito o músculo, tá? Perde muita água, perde muito sabor. E essa carne ela vai virar uma carne depois PSE talvez, tá? Porque ela perdeu muita água e encurtou demais. Então isso aqui é um rigor pós-congelamento, ó. Isso aqui tá errado, tá? Qual é a durabilidade dessa carne congelada? Então aí eu posso chegar até 2 anos, dependendo da qualidade que eu obtive a carcaça. E para descongelar? Para descongelar eu posso usar aí, né, várias formas, ar frio, água circulante, micro-ondas, blá blá. O importante é que quanto mais lento o processo de descongelação, melhor,
Olha só, congelar rápido é bom, descongelar lentamente é melhor e recongelar não é recomendado. E sobre o calor? Sobre a conservação através do calor, nós já aprendemos que a ideia do calor é destruir aí, né, enzimas, destruir bactérias. Nós vimos o processo de pasteurização, nós vimos o processo de esterilização. Tá? A desidratação não deixa de ser uma parte aqui do processo de calor, nós falaremos especificamente mais para frente. Mas aqui pra gente, tá? Nós queremos a esterilização comercial, enlatando os produtos. A pasteurização já foi vista, vamos aqui para a esterilização. A ideia é atingir temperaturas altas, sob pressão, principalmente para destruir vários micro-organismos, incluindo o Clostridium botulinum. A esterilização comercial elimina 99,99% dos micro-organismos aí que causam problema para o ser humano. Então aqui eu tenho um tempo para destruir a maioria de alguns esporos. A ideia é usar sempre alta pressão, tá? Jogando a atmosfera alterada aí, promovendo o que nós chamamos de apertização. O que é apertização? Depois que você enlatar o produto, você cozinhar a carne em alta temperatura, cozinhar a lata em alta temperatura e em alta pressão. Isso é o processo de apertização. Lembra que eu vou apertar a lata e depois eu vou cozinhar ela? Então vamos lá para essa carne enlatada. A carne enlatada ela tem legislação específica, como tudo dentro da TPOA tem legislação específica, né, da tecnologia de produtos de origem animal. A carne enlatada ela tem algumas operações básicas, o preparo da carne, enchimento do recipiente, retirada do ar do recipiente e por fim o processo de fato de esterilização, que é o cozimento. Eu tenho alguns produtos que podem ser utilizados aí para serem enlatados. Salsichas, atum, sardinha, almôndega. Ah, falando em atum, teve um peixe que resolveu se matar. Ele subiu no alto do prédio e pulou. Que peixe que era? Ah, atum! Ah, boa, hein? Carne ao molho, almôndega, isso tudo pode ser utilizado para poder ser enlatado. Olha que legal, presunto enlatado, tá? Carne seca enlatada, eu tenho várias coisas. Então, para fazer isso, eu preciso primeiro preparar as carnes, cozinhar as carnes, adicionar algum conservante, tá? Falaremos mais especificamente sobre o uso de conservantes, mas sal, além de ser um bactericida, atua como conservante, desidratando e promovendo o sabor. Alguns outros condimentos, nitritos e nitratos, evitam a multiplicação bacteriana, alteram a coloração com rosinha mais agradável. E aí eu vou enlatar esse alimento. Essa lata precisa ter um verniz para o lado de dentro para evitar a oxidação, o contato entre o metal e o alimento. Eu vou retirar todo o oxigênio que eu tenho dentro dessa lata. São várias formas, eu posso encher o produto até a boca, eu posso jogar ali um vapor que vai tirar o oxigênio, depois eu tampo. E eu vou esterilizar, que é promover a transferência de calor, que é cozinhar essa lata. Eu vou cozinhar a lata. Tem várias formas aqui, mas basicamente eu vou colocar a lata dentro de um autoclave com alta pressão e alta temperatura. Lembrando que é ideal estar mexendo, porque senão forma um ponto frio ali dentro que não atinge o ponto de esterilização. A velocidade, né, de penetração aí vai depender, portanto, do tipo de alimento, do tipo de material da lata, do equipamento que está sendo feito, da agitação do conteúdo, isso é importante. Depois disso eu preciso resfriar essa lata, tá? Eu posso resfriar essa lata com água fria, com água morna, ou simplesmente esperando essa lata esfriar. Só após essa lata esfriar é que ela está esterilizada. Por fim, eu vou deixar aí uma amostra incubando para ver se está tudo certo e fazer a rotulagem. O que eu posso ter de alteração nesse processo aqui de enlatamento do produto? Pode ter alteração do sabor, da textura, tá? A desnaturação de proteínas levando a alteração aí de cheiro. Principalmente eu tenho aí problemas devido à contaminação bacteriana, tá? Esse é o principal que eu tenho aí. E essas bactérias, elas podem acabar sendo bactérias que não formam gás, mas eu tenho principalmente em produtos enlatados a contaminação por Clostridium, formando gás, estufando a lata. Então o estufamento de latas aí vem devido à proliferação de bactérias anaeróbicas que produzem gás, deixam a lata desse jeito. O problema aqui é que esse Clostridium pode ser o botulinum. O Clostridium botulinum libera a toxina botulínica. A pessoa que consumir uma lata dessa aqui
pode acabar, consumir o produto da lata aqui, pode acabar desenvolvendo botulismo, então isso é uma questão de prova. Quimicamente várias coisas podem acontecer, principalmente aí escurecimento do produto, exudação de líquido, blá blá, isso aí tem a ver mais com o processo de armazenamento ou a corrosão da lata. E eu tenho algumas outras alterações físicas também que podem acontecer e é só.